Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A leitura que nós vamos fazer para falar um pouco sobre a história da Igreja de Cristo, nós começamos com o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso de número 5 e os versos seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5 e os versículos seguintes. Diz o texto: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nesta tarde eu gostaria de trazer a vocês fazer uma caminhada com vocês de algumas datas que ao longo da história foram datas que marcam acontecimentos relevantes, importantes na caminhada daquele primeiro grupo que começaram então a divulgar os ensinamentos de Cristo. Nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de 5 ao 8, que Jesus, eles estavam curiosos, aquele grupo que após a ressurreição de Jesus se encontraram com Jesus Cristo outras vezes, um tanto de vezes considerável, e eles fizeram perguntas como essa que nós lemos. Quando eles perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas o que é importante é que vocês recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E mais importante ainda, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles tiveram essa promessa. Então eles começam a se organizar. Primeiro, eles precisavam permanecer em Jerusalém. Eles precisavam ser cheios desse poder do alto, dessa força do alto, como diz as Escrituras. Então eles ficaram esperando. Enquanto isso, eles foram se organizando. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos esse cumprimento, que eles receberiam do alto, receberiam a força do Espírito Santo, conforme nós lemos. Olha, versículo 8 do capítulo 1. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eles não tinham recebido, mas eles iam receber uma promessa. E a partir daí, eles iam ser testemunhas, ou seja, eles contariam para outros, ou seja, anunciariam esta boa nova para outras pessoas, para aquela redondeza toda,
e até os confins da terra. Olha a parte B do versículo 8. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Então a região deles ali. E até os confins da terra, essa era a promessa. Quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, esta promessa de vinda do Espírito Santo vem sobre eles. Veja, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa que eles tinham lá, estavam todos reunidos nesse mesmo lugar. Não necessariamente junto com o povo lá na festa, mas eles estavam em uma sala, reunidos, todos eles. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta é uma manifestação espiritual, sobrenatural. Ou seja, agora eles estavam fortalecidos, eles tiveram uma experiência pessoal com Deus. E tendo essa experiência pessoal, eles ficaram repletos do Espírito Santo, começaram a transbordar de alegria no Espírito. E aquela alegria deles contagiou as pessoas que estavam naquela festa. Ou seja, chamou a atenção daquelas pessoas que foram para esta festa de Pentecoste. Como diz no versículo 5, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, ouvindo aquele barulho, aquela manifestação, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, Deus deu o dom para eles, como tinha muitas pessoas ali de línguas diferentes, Deus deu àqueles discípulos a língua daquele povo. Eles começaram a profetizar, mas não era uma língua desconhecida de todo mundo. Era uma língua que para aquele momento, aquela ocasião, ela foi uma língua de muito valor. Ou seja, aquelas pessoas que tinham línguas diferentes começaram a ouvir os apóstolos, a glorificar e a anunciar as maravilhas de Deus na língua deles. Esta foi a manifestação do dom das línguas. Então o que acontece no versículo 7? Todos pasmavam e também se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Não era uma língua ao léu, gente. Era uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo sobre aqueles seguidores de Cristo. E eles falaram outras línguas, que talvez para esses apóstolos mesmos são línguas desconhecidas, mas para o povo não. O povo entendia perfeitamente o que eles estavam falando. Então eles passaram a glorificar a Deus. Veja, olha, no versículo 9, partos, medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia, também a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Veja que o dom de línguas que se manifestou em Pentecoste não é o que nós temos ouvido por aí hoje. O dom de línguas que manifestou em Pentecoste tinha uma direção, um objetivo, e esse objetivo glorificou a Deus. Tudo bem. O que aconteceu ali? Aconteceu uma manifestação daquele grupo de seguidores. Hoje nós chamamos de Igreja de Cristo, não é? Mas eles estavam em uma sala e eles foram cheios do Espírito Santo e eles saíram daquela sala, daquele quarto, daquele local, e eles se manifestaram àquelas pessoas e eles continuariam se manifestando a outras pessoas e até os confins do mundo. No versículo 14 começa então o discurso de Pedro, ou a pregação de Pedro. Esta pregação de Pedro foi tão cheia de autoridade, falando sobre a história de Cristo, o nascimento, morte, ressurreição de Cristo, a promessa de salvação. E ele foi tão ungido, tão cheio de autoridade, repleto do Espírito Santo, que pessoas se converteram. Muitas pessoas se converteram. Versículo 37, ouvindo eles a pregação de Pedro, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos?
Com essa pregação que você deu, Pedro, o que nós temos que fazer? Com esse anúncio que você deu, o que nós temos que fazer? E Pedro, no versículo 38, vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E daí recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então ele foi anunciando, foi manifestando, as pessoas foram se convertendo, as pessoas foram se achegando. E a partir daí eles saíram daquele quarto. Eles começaram a tomar um rumo, eles foram enviados, empurrados para fora. Eles saíram daquele casulo e agora eles começam então a anunciar. Primeiro ali na região deles. Eles acreditavam que o evangelho era só para o povo de Israel. Não é? Eles começaram a anunciar por ali. Mais tarde Deus vai levantar outro homem, mas por enquanto é ali. Por enquanto é para a Judéia, por enquanto é para aquela região. Eles entendem que o evangelho é só para aquele povo. E Pedro começa então, junto com os discípulos, os seguidores de Cristo, a sair, a entrar no templo, a entrar nas sinagogas e a falar de Cristo. E o poder de Deus começa a se manifestar neles, e o poder de Deus começa a se manifestar na vida deles, e pessoas são curadas, e cada vez mais aquela multidão vai aumentando. Aquela multidão, ela vai tornando uma proporção muito grande, já não é um pequeno grupo escondido, mas agora é uma pequena multidão que aos poucos vai aumentando. Este, queridos, é o primeiro século da Igreja de Deus. Este é o primeiro século da Igreja de Cristo. Não havia falsa doutrina, não havia corrupção, avareza, né? Até que no capítulo 4, então, lá pelos versículos 32, acontece algo interessante. Um casal chamado Safira, Ananias e Safira. O texto diz no versículo 32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Esta é a Igreja de Cristo. Queridos, mais tarde, né, você vai folheando Atos dos Apóstolos, e você vai vendo então as dificuldades que eles começam a ter, as perseguições, porque aquele grupo cresceu, as autoridades religiosas então são incomodadas, mas por enquanto a igreja é limpa. A igreja, o grupo de seguidores de Cristo, não tem heresias, eles talvez não tinham noção da proporção que aquilo estava tomando, né? Mas eles eram unidos num só coração, uma só alma, um só espírito, uma dedicação total aos ensinamentos de Cristo. Estava tudo muito limpo, muito vivo, muito novo, muito forte ainda no coração deles. Todos eles ali tiveram experiências com Jesus, todos eles ali tiveram conhecimento de Cristo, então isso era muito forte entre eles, e eles levavam para frente essa mensagem. Até que no capítulo 6, então, acontece a instituição dos diáconos, pessoas para cuidar das viúvas. Agora já a instituição política, os poderes políticos da época, entendendo que eles eram um grupo forte, grande, e que eles, por causa da doutrina de Cristo, a política entendia, os políticos entendiam que eles eram até, já começavam a incomodar, entendeu? Porque eles adoravam a Cristo, eles não adoravam a mais ninguém. Então, as viúvas que se tornavam cristãos deixaram de ser auxiliadas pelos políticos da época, e essas viúvas, elas precisavam do atendimento, e foi então, quando elas se convertiam, é a igreja que tomou a frente e começava a cuidar das viúvas, né? Eles tinham esse cuidado da ação social, então instituíram um diácono para cuidar disso, para que os apóstolos continuassem trabalhando com a palavra. No capítulo 6, no versículo 8, do versículo 8 em diante, conta a história do primeiro mártir, que é Estevão, que falou do evangelho, que anunciou o Cristo, e eles o apedrejaram e o mataram. E quando eles o mataram, aconteceu algo interessante. Quando eles o mataram, veja, no versículo 13, apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu.
Então, todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Eles começaram, já no versículo 7, a questionar. Um tumulto começou a acontecer ali. E, na verdade, queridos, Estevão foi apedrejado, foi morto. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Interessante, né? Era o primeiro século, eles começaram a ser impulsionados a falar do evangelho, e agora já a perseguição começa a acontecer porque eles estão incomodando. Mais tarde, queridos, um homem é chamado por Deus para não só levar o evangelho àquele povo, aos judeus, mas a todas as pessoas. Esse homem se chama Paulo, que no caminho de Damasco, ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, conta a sua história. A maneira que ele se converteu ainda quando, chamado de Saulo, ele tem um encontro pessoal com Cristo, ele vai então anunciar o evangelho a todas as nações, e a história então diz, pelo menos a Bíblia traz muito claro isso, que a maioria dos textos escritos no Novo Testamento são escritos de Paulo. Tudo bem, fechamos toda essa primeira etapa, e nós entendemos que no século I e quase que no século II inteiro, a igreja ela não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Todas as doutrinas eram doutrinas baseadas na palavra de Deus. No século I e quase que no total do século II. Mas no final do século II, no ano de 197, Zeferino, que é um bispo de Roma, ele inicia um movimento herético, ou seja, uma heresia. Ele começa a duvidar da divindade de Cristo. Ele começa a colocar essa ideia de que Cristo não era Deus. E esta heresia, então, começa a tomar uma proporção muito grande dentro da igreja. E a gente percebe, então, que a partir do século II as coisas começam a tomar um rumo diferente do que aquele, porque agora os apóstolos, toda essa linhagem que tiveram contato com Jesus, eles estão morrendo, eles estão chegando ao final da vida, muitos deles morrendo como mártires, assim como Estevão foi martirizado, Paulo também foi, Tiago também foi, Pedro também foi, João foi levado para uma ilha distante, foi preso na ilha de Patmos. Então agora esta nova geração, que já não teve contato pessoal com Cristo, esta nova geração então ela acaba sendo tentada a se desviar da doutrina bíblica. E este é o primeiro movimento herético que se encontra, esse bispo de Roma, chamado Severino, que ele começa a duvidar e a divulgar que Cristo não era Deus. No ano de 217, século III, então, Calixto, que é bispo de Roma, ele leva esse movimento um pouco mais à frente. No ano de 270, começa algo que ainda não existia. Começa a vida monástica no Egito. Ou seja, homens se retiram da sociedade para viver em mosteiros, ter uma vida monástica, regras de vida. Eles afirmam que vivendo separados da sociedade, separados do mundo, eles vivendo distante desta movimentação do mundo, eles conseguem ter uma aproximação maior para com Deus. Mas isso não era comum no início da igreja. No ano de 400, surge algo bem mais complicado. Agora, começa a surgir a oração pelos mártires, as festas pelos mártires. Então eles começaram a relembrar os mártires da igreja. E estas datas de relembrar os mártires, aos poucos, eles começaram a fazer oração pelos mártires, e mais tarde essa oração pelos mártires, porque esses mártires realmente foram mortos, eles começaram a fazer oração pelos mortos e fazer o uso do sinal da cruz, no ano de 400, ou seja, no século IV. Veja as proporções que aquele primeiro grupo, que agora já tinha passado a era deles, essa era uma nova geração de cristãos, como eles começam a tomar um rumo diferente
e acrescentar doutrinas e heresias no grupo seleto, ali no grupo dos primeiros seguidores de Cristo. No ano de 431, então surge pela primeira vez a doutrina do Theotokos, ou seja, Maria é proclamada mãe de Deus. No ano de 431, começa a se divulgar, a se proclamar Maria como mãe de Deus. Já não é Maria mãe de Jesus, o menino Jesus, né? Mas começa a divulgar a doutrina de que ela é mãe de Deus, que é bem contrário ao que ensina a Bíblia, né? Porque Deus, na sua infinita soberania, Ele é Deus, sempre foi Deus, sempre existiu. Maria teve um início, nasceu do ventre de alguém, Maria teve mãe, teve a sua família, Deus não teve. Deus sempre existiu. Ele quis usar de Maria, chamou, né, ela, e ela foi uma pessoa especial, que Ele a escolheu, para ser aquela que ia ser a geradora do menino Jesus, que se encarnou no ventre dela. Mas Jesus sempre já existiu. Sempre estava ao lado do Pai. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus, participou de toda a criação. Ele não teve um início, ele sempre foi. Mas, para que ele pudesse nascer na carne, para vencer o pecado na carne, Deus então chama Maria. Mas ela jamais foi a mãe do Deus que sempre existiu. Ela jamais foi a mãe do Deus que tudo criou. Antes de qualquer coisa ele já era. Entendeu? Então, nesse sentido, começamos a distanciar dos ensinamentos bíblicos. No ano de 593, outro ensino bem polêmico começa a ser divulgado entre os seguidores daquele primeiro grupo, os descendentes dos primeiros cristãos. Claro, já é ano de 593, já é o século VI, não é? Terminando o século VI, né? Para completar. Começa então a ser ensinado sobre o purgatório, ou seja, uma doutrina que nunca tinha sido falada, agora começa a ser divulgada essa doutrina de que a pessoa pode morrer em pecado e, quando morta, ela ainda pode se purificar, ela pode se salvar. Ou seja, uma doutrina que anula a suficiência do sacrifício de Cristo. O homem precisa aceitar a Cristo em vida, porque é isso que a Bíblia diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Só pode crer quem está vivo. Quem está morto não pode crer mais. E o texto diz isso, não é? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas essa doutrina começa a permear no meio cristão. Mais tarde, algo que é inaceitável acontece, né? O latim é transformado em língua oficial nas celebrações. Quem tinha o latim? Só os padres, só os que estudavam para ser padre, e aqueles que se formavam padre, eles tinham conhecimento do latim, ou seja, o povo não tinha o latim, o povo não sabia falar em latim. Então o povo ouvia as celebrações, né, as leituras bíblicas, no latim eles não entendiam nada. Então ficou restrito, uma vez que essa língua ficou restrita para os sacerdotes, para os cleros. Então, fazer uma celebração em latim não trazia crescimento nem conhecimento para os participantes, mas se tornou a língua oficial nas celebrações, isso no ano de 600. No ano 609, começa algo que também nunca tinha sido falado, a origem do papado. Agora, a igreja tinha um líder acima de todos os outros líderes, que não era Jesus Cristo, mas um chefe, um líder, ou seja, no ano de 609 começa o papado. No ano de 758, cria-se a doutrina da confissão auricular, ou seja, agora você não confessa mais diretamente com Deus, agora você confessa para um líder religioso. Isso no ano de 758. 789 foi um ano complicado no ano de 789. 789 começam os cultos às imagens e relíquias, ou seja, se eles conseguiam guardar ali, se eles encontrassem
ali um fio de cabelo que comprovasse que era de algum mártir, era uma relíquia. Uma unha era uma relíquia, não é? Então o culto de imagens, ele passa a ser aceito, né? Cultuar as imagens para lembrar alguém, né? Fazer uma imagem que identifique com um personagem que foi bom na igreja, e as pessoas começavam a usar aquela imagem para lembrar o personagem. Aos poucos essa forma de culto, de lembrar alguém, se tornou na verdade uma adoração à imagem. As pessoas começaram a reverenciar imagens, a fazer andores, altares, a encher aquelas imagens de flores, de incensos, de orações e tudo mais. E aquilo que tinha no início, né, pelo menos uma explicação de que seria só uma maneira de lembrar alguém que partiu, que foi bom, se torna agora num culto onde foram sendo levantados templos em honra a estas imagens, a estes santos. Isso no ano de 789. No ano de 819, pela primeira vez, comemora-se a Assunção de Maria. Ou seja, neste ano, então, pela primeira vez, esse segmento de cristãos, que agora está bem distante daquele primeiro grupo do século I, agora traz essa doutrina nova, de que Maria não morreu, que Maria foi viva para o céu. Esta é a doutrina da Assunção de Maria, que no ano de 819, pela primeira vez que foi registrada essa comemoração. No ano de 880, outra doutrina ela é criada, a doutrina da canonização dos santos, ou seja, Francisco de Assis teve uma vida piedosa, foi um religioso que marcou a sua época. A igreja vai lá e canoniza, diz que ele é santo. E essa doutrina hoje é normal na igreja tradicional. Quantos, todos os anos, são canonizados, são decretados que são pessoas que estão no céu intercedendo por nós. Bem ao contrário do que a Bíblia diz, que todos passaremos pelo julgamento final. Como pode uma pessoa já estar no céu, se ela ainda precisa passar pelo julgamento final? Então, uma doutrina antibíblica. No ano de 998, comemora-se pela primeira vez o Dia dos Mortos, ou seja, o Dia de Finados, onde as pessoas vão aos cemitérios fazer orações por aqueles que já morreram e que não estão ali naquela tumba, né? Não estão ali naquela cova. Ali os restos mortais simplesmente que permanecem ali. Mas as pessoas vão enfeitar os túmulos em respeito, em honra e em homenagem a essas pessoas que faleceram. É o Dia de Finados, bem amparado também pela igreja tradicional. E também começa a se fazer o uso da quaresma, né? Ou os 40 dias que, né, são proibidos de atividades, comerem carne, né? Essas coisas, sacrifícios, essas coisas todas aí, no ano de 998. Depois, já no primeiro milênio, né? Nos primeiros 1000 anos da era cristã, agora a celebração que antigamente era chamada de culto, de orações, passa a se chamar de missa. E esta missa é canonizada, tendo uma importância primordial nas reuniões de oração desses seguidores. No ano de 1074, então agora, proíbe-se o casamento daqueles que são os líderes da igreja, ou dos padres. Os padres que eram casados, a partir de 1074, são proibidos de se casarem. São proibidos de se casarem. Né? E não pode mais. Para ser padre, a partir desse ano, essa pessoa não poderia ser casada mais. Ou seja, padre que tem a figura do pastor na igreja. Mas, quando Paulo ele forma Timóteo, ele fala que o líder cristão precisa ser casado, educar bem os seus filhos. Então essa é mais uma doutrina que não tem respaldo bíblico. Você, para ser um dirigente da igreja cristã, você só não casa se não quiser. Mas, biblicamente, você não é proibido de se casar.
Muito pelo contrário, Paulo foi um homem de respeito, que até hoje é citado nas igrejas cristãs. Ele orienta a Timóteo, que é um jovem pastor, para que esses líderes, eles casem, para não cair em tentação. Eles tenham sua família e os conduzam no ensinamento do Senhor. Mas a igreja tradicional proíbe o casamento dos padres. Em 1074 proibiu. Em 1075, os padres que eram casados foram obrigados a se separarem. Que tumulto, né? Tinham que se divorciar, senão não poderiam ser mais padre. Foi um momento muito tenso para aqueles que sentiam o chamado de liderar o povo cristão. Agora se viam na obrigação de separarem de suas esposas, deixarem os seus filhos ou simplesmente abandonarem os seus chamados. No ano de 1095, as indulgências plenárias são introduzidas como doutrina, ou seja, as pessoas tinham que pagar um certo imposto que era decretado pela igreja, né? São as indulgências plenárias. Também, se no dia de finados você participar de um certo número de sacrifícios das missas, seus pecados veniais são perdoados, né? Então, são as indulgências plenárias que são introduzidas na igreja. Em 1100, já aí no ano de 1100, surge então o pagamento de missa, né? A gente percebe aí que as pessoas às vezes vai oferecer uma missa em intenção de alguma situação, existe sempre uma taxa. Mas este hábito começou no ano de 1100, e também do culto dos anjos, ou seja, fazer orações para os anjos, né? Tantos anjos que a gente vê aí, tantas orações para os anjos. Esse tipo de culto não existia até esse tempo. As pessoas oravam a Deus, as pessoas clamavam o poder de Deus. Agora começam a praticar mais uma doutrina que não tem respaldo bíblico. Em 1115, a confissão, aquela confissão aos pés do ouvido, é transformado em artigo de fé, ou seja, de doutrina dentro da igreja tradicional. Em 1125, Cônigo Leão aparece as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria, ou seja, essa doutrina, ela afirma que Maria, mãe de Jesus, não teve mais filhos, mas biblicamente a Bíblia diz que ele tinha os seus irmãos, que não eram seus primos, mas eram os seus irmãos de sangue. Que Maria teve Jesus e teve outros filhos com José, e Jesus teve os irmãos dele. Isto é o que a Bíblia diz. No ano de 1160, a igreja decreta os 7 sacramentos, e a gente vê então que passa a ter alguns sacramentos que não têm respaldo bíblico. A crisma, por exemplo, não se encontra na palavra de Deus. Então, quais são os 7 sacramentos? É o batismo, a crisma, primeira comunhão, unção dos enfermos, matrimônio, os sacerdotes, ou seja, aqueles que não podem casar. Sendo que Pedro era casado, não é verdade? Pedro era casado, tinha ali, Jesus curou a sogra de Pedro. E Paulo vai dizer para Timóteo que esses presbíteros e pastores precisam ser casados para poder liderar a igreja cristã. Mas agora, no ano de 1160, não. Os sacerdotes é um sacramento dentro da igreja tradicional e eles não podem se casar. Aí a gente vai percebendo que desde o século I, onde não tinha nenhuma doutrina antibíblica, nós chegamos aqui no ano de 1160 com muitas doutrinas antibíblicas. No ano de 1186, num concílio de Verona, estabelece a Santa Inquisição. Ou seja, a igreja ela era comandada pela parte religiosa e pelos políticos. E todos aqueles que não aceitavam os decretos da igreja eram excomungados da igreja e era colocado sobre o poderio dos imperadores. Uma vez que a igreja e o império caminhavam junto, quando esse tal era expulso da igreja, por não aceitar os ensinamentos da igreja, automaticamente ele era condenado à Inquisição. Muitos morreram, muitos foram
sacrificados pelos inquisitores. Neste tempo, então, se você não aceitasse alguma doutrina, ainda que ela fosse antibíblica, né, você era levado para ser morto, na verdade, de várias formas, né? Primeiro violentado, estrangulado, até morrer, se você continuasse não aceitando doutrina antibíblica. Você era obrigado a aceitar os ensinamentos da igreja, quer eles estejam em acordo com a Bíblia, quer eles não estejam. Caso contrário, você perderia sua vida. No ano de 1200, o uso do rosário por São Domingo. São Domingo agora começa a fazer o uso do rosário. Ele que era o chefe da Inquisição. Ele que determinava onde a pessoa ia morrer e de que forma essa pessoa teria que morrer por não aceitar os ensinos da igreja tradicional. Em 1215, queridos, a transubstanciação é transformada em artigo de fé. Então eles acreditam que o pão, ainda que fosse só o trigo, com gosto de trigo, eles acreditavam que com aquelas orações que era feita ali, aquele pedaço de trigo se transformava em carne, de fato, em carne de Cristo. E 5 anos depois, em 1220, essa transubstanciação que eles acreditavam que era carne de Cristo, agora recebe a adoração. A hóstia começa a ser adorada no ano de 1220. A hóstia começa a ser adorada nas igrejas tradicionais. E em 1226, começa a fazer a elevação da hóstia, ou seja, aquelas procissões, né? Quando a hóstia é elevada, o sacerdote eleva a hóstia. Isso começou a acontecer no ano de 1226. Já 3 anos depois, acontece o mais cruel. Proíbe-se a leitura da Bíblia. Somente a igreja, né, poderia ler e interpretar a Sagrada Escritura. O povo não poderia ter acesso à Bíblia. O povo não poderia ler a Sagrada Escritura. Eles diziam que corria o risco de cada um interpretar do seu próprio jeito. Então a igreja tradicional, tinha a autoridade sobre a Bíblia, interpretava junto deles e passava para o povo do jeito que eles interpretavam. E o povo tinha que aceitar, uma vez que o povo não poderia ler a Bíblia. Em 1264, acontece uma festa que até hoje acontece no meio da igreja tradicional, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus, né? Onde as pessoas usam os ícones do coração de Jesus, de um coração sangrando. Então essa festa é muito tradicional e muito atual, né? Dentro do segmento tradicional cristão. Porém, não tem respaldo bíblico nenhum. Em 1313, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é proclamada como a única verdadeira. Somente nela o homem pode ser salvo. Ou seja, eles declaram que se você não for católico, você nunca pode ter acesso à salvação. Se você não participar da Igreja Católica Apostólica Romana, você já está condenado à morte. Esta proclamação, ela aconteceu no ano de 1303, né? Que ela é a única porta, o único jeito de se chegar ao céu é através dela, né? Outra doutrina, né? Porque não tem isso na Bíblia, gente. Você chega ao céu quando você aceita Cristo e se submete a Ele, arrepende seus pecados, né? E aceita o senhorio de Jesus na sua vida. Ali está a sua salvação. Nenhuma nomenclatura de qualquer segmento cristão tem a autoridade de dizer que somente através desse ou daquele movimento, daquela segmento, você vai conseguir a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Essa é uma doutrina muito distante da doutrina bíblica, né? Fato realmente contrário à Sagrada Escritura. E no ano de 1311 começa algo que hoje é muito tradicional na igreja, né? Na igreja romana, que é a procissão do Santíssimo. Até esse ano não existia a procissão do Santíssimo. Em 1311 começou a procissão do Santíssimo e a reza da Ave Maria, que também ela tem, em uma parte é bíblica e a outra foi acrescentada pela própria igreja tradicional, né? A primeira parte da Ave Maria, elas são textos bíblicos, né? Onde o anjo aparece para Maria e diz: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo e bendito é o fruto que está no teu ventre.
esta primeira parte é bíblica, a segunda parte ela foi acrescentada pelos líderes religiosos da Igreja Romana, né? Onde fala sobre o Theotokos, né? Que é Maria, mãe de Deus, aonde fala que ela já está no céu rezando, orando para as pessoas, né? Então, diz o que a segunda parte? Santa Mãe de Deus, o Theotokos, a doutrina que afirma que Maria é Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus, rogai, ou seja, ore por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Essa segunda parte foi acrescentada pelos líderes religiosos da Igreja Romana, mas a Bíblia diz que se você aceitar a Cristo, você é salvo. Diz o texto, quem crer e for batizado será salvo. Quem crê, mas quem não crê será condenado. Então a Bíblia só diz isso, ela não diz de mais nada, não é? Então a gente precisa prestar atenção nessas doutrinas. Em 1414, o uso só de um elemento na comunhão, aquilo que Jesus instituiu, que era o pão e o vinho, ou o suco de uva, né? Na verdade, que seria distribuído na hora da Santa Ceia, da comunhão, enfim, das pessoas. Já na Igreja de Roma, não. Na Igreja de Roma, a partir do século XV, né, que em 1414, já não usa mais as duas espécies. O vinho deixa de fazer parte na hora da comunhão das pessoas. As pessoas só têm acesso ao pão, não têm acesso mais ao cálice de vinho. Esse ficou restrito somente aos sacerdotes. Mas o que Cristo instituiu, ele instituiu para todos os seus seguidores. Quando ele leva os discípulos para participar da Páscoa com ele, ele institui que todos eles deveriam tomar e comer, né? E depois tomar e beber. São as duas espécies. Em 1439, os 7 sacramentos e o dogma do purgatório, que começaram a ser praticados, mas no ano de 1439 eles são transformados em artigos de fé, ou seja, agora é doutrina da igreja. Quem é da igreja romana é obrigado a acreditar no purgatório e também nos 7 sacramentos, onde existem alguns ali antibíblicos. Em 1546, eles proclamam que a tradição, as histórias contadas de boca a boca, de um para o outro, têm a mesma autoridade da Bíblia. Mas não tem, irmãos. A Bíblia é soberana nos seus ensinamentos e nada pode ser igualado à sua autoridade. Para encerrar, nós temos aqui, no ano de 1562, que a missa ela é declarada como oferta propiciatória, ou seja, se você participa da missa em todas as suas etapas, você recebe seu perdão e você é salvo. Mas a Bíblia diz que você precisa se arrepender, e não simplesmente participar da missa ou de algum culto que você já está salvo. Você precisa se arrepender dos seus pecados para que aconteça essa propiciação, né? E também, em 1573, livros apócrifos, tidos como não inspirados, são acrescentados na Bíblia romana. Alguns textos de Daniel, Esther, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria e 1º e 2º Macabeus, que até então eram tidos como livros que não podiam fazer parte do cânon bíblico, agora em 1573 são acrescentados à Bíblia de Roma, né? Por isso há essa diferença de quantidade de livros na Bíblia protestante e na Bíblia católica, porque em 1573 foram acrescentados esses livros na Bíblia romana. Em 1854, define-se então o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Agora é doutrina. Agora todo aquele que é cristão, católico, apostólico, romano, para ser inteiramente católico romano, precisa acreditar que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida. Mas a Bíblia diz que ela teve outros filhos. Então, é uma doutrina antibíblica. Em 1864, declara a autoridade temporal do Papa, ou seja, o Papa, dentro da Igreja de Roma, ele é a autoridade superior, ou seja, ele é infalível. Nas questões religiosas, ele não erra. Assim diz a infalibilidade do Papa, que em 1870 é declarada como doutrina, né?
ou seja, em 1870 é dito que o Papa não erra em questões doutrinárias. E em 1959, bem próximo de nós, a Assunção de Maria transformada em artigo de fé. Todo católico é obrigado a acreditar que Maria está no céu, que não morreu, está lá rezando pelas pessoas. Mas a Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Gente, pelo texto e essas datas, como eu disse hoje, a gente ia falar de algo histórico. Claro que tem muito mais fatores, a gente falou tópicos, mas há muitas mais questões que a gente pode pesquisar. Mas por esses pontos que nós conversamos, chegamos à conclusão que aquele primeiro grupo do século I, que estava preso num quarto esperando a vinda do Espírito Santo, e que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a sair para proclamar o Evangelho, este é o marco inicial da igreja. Mas que no decorrer da história, pessoas que foram perdendo o temor a Deus e que foram acrescentando doutrinas e mais doutrina. E hoje nós chegamos e a gente tem um shopping center de doutrina. Você é atraído pela doutrina que mais te convém, porque há tantas doutrinas diferentes, tantos costumes. Mas a Bíblia ela sempre foi bem direta, que Deus deixou o suficiente para nós. Ele é suficiente, os ensinos que ele passou para os seus apóstolos é suficiente, e se nós estivermos dentro da vontade de Deus, nós acreditaremos tão somente na Sagrada Escritura e renunciaremos toda e qualquer doutrina de heresia. Porque se Jesus Cristo é suficiente, não há necessidade de acrescentar mais nada. É muita conversa furada, é muito acréscimo, é muita explicação, mas a Bíblia ela é muito clara. Ela fala sobre um Jesus que morreu por cada um de nós e que se nós o aceitarmos, nós seremos salvos. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que essa pequena mensagem falando de algumas datas possa nos dar respaldo e segurança de ficarmos somente em Cristo, o Cristo da Bíblia. Que Deus te abençoe, meu querido, e te guarde em nome de Jesus.